Vocês acham que quando a gente fala de leitura, estamos falando apenas de textos escritos? Não, né? Porque existem textos sem palavras. Do mesmo jeito que a gente aprende os códigos de leitura, que são o alfabeto, os números, os sinais de pontuação, enfim, a gente também pode se esforçar um pouco para ler os códigos que as representações visuais oferecem para a gente. E a gente perde muita coisa quando não percebe que todas as imagens, assim, como fotografia, desenho, pintura, cartazes, são uma fonte riquíssima de informação e a gente acaba fazendo, no geral, uma leitura muito simplória, que é meramente estética. Tipo, tá bonito, ou tá feio, não, ou pior ainda, né, que mal presta atenção no que está sendo dito, porque simplesmente vai pelo gosto pessoal e já diz, não gosto, coisa feia, não, detesto. E perde uma vasta informação que ele poderia extrair a partir daquela imagem. Uma imagem que seguramente ela tá ali para provocar. Além disso, a primeira coisa que vocês precisam ficar atentos é que quando vocês estão diante de uma obra de arte, óbvio, né? Como pintura, escultura, uma instalação, uma intervenção, qualquer linguagem visual, vocês precisam abandonar a mania de querer saber o que o artista quis dizer com aquilo. Por quê? Porque é muito mais rico e significativo partir de você. Você mesmo refletir, com base nas suas vivências e nos sentimentos, o que você está vendo a partir dessa imagem. É óbvio que o artista ele vai usar códigos para revelar alguma ideia sua, né? Para expressar alguma coisa. E ele vai escolher os códigos que dê suporte para isso que ele quer passar, como, por exemplo, o tipo de cor que ele utilizou, a escolha das figuras que ele vai usar, das formas, a disposição dos objetos, né, onde cada coisa está. Isso aí já dá alguns indícios do que ele quer passar. Mas não necessariamente precisa ser uma leitura tal qual o que ele quer dizer. Nem sempre um código que ele vai usar é intencional. Nem sempre às vezes ele usa uma cor em um lugar, mas pensou na questão estética, no equilíbrio, na harmonia, mas não pensou na simbologia que essa cor pode passar. E de repente, quem faz a leitura consegue extrair um significado maior a partir desse elemento intuitivo que ele utilizou. Então, isso que é a parte mais bacana da leitura de imagens, né? O fruidor, quer dizer, o apreciador, vai agregar significações independente do que o artista quis dizer. Esse é o ponto de partida. É claro que a gente não vai deixar para lá o que ele quis dizer, não. No primeiro momento você precisa se preocupar com a interpretação que você faz daquilo, com os sentimentos que aquilo te provoca. Posteriormente você vai entender, você vai contextualizar, mas aí você já não perdeu as informações que você organizou em sua mente. Então é um acréscimo que a gente traz para cada obra, a leitura pessoal que a gente faz. Quando esses símbolos geralmente são comuns, são acessíveis, por exemplo, é uma coisa muito figurativa que todo mundo sabe, uma árvore é uma árvore, um sol é um sol. Quando é assim, quando esses símbolos são comuns e acessíveis nos registros de memória de quem vê, a essência pode ser capturada mais facilmente, né? Mas mesmo assim, tem um grau de subjetividade dentro dessa interpretação que você faz.
Por exemplo, uma porta pode significar uma saída. Uma porta é uma porta, né? Pode significar uma saída para alguns e pode significar uma prisão para outros. Então, cada símbolo, cada figura, por mais que seja óbvia, muitas vezes dentro de cada um tem um significado diferente em cada pessoa que avalia, que faz a leitura. Então, quando as imagens são figurativas, ocorre isso. Isso quando a gente não faz aquela análise simplista que eu falei no início, como, por exemplo, nessa imagem, quem não conhece vai dizer que é um rabisco de uma criança, né? Uma tentativa de uma criança de fazer um touro, não é verdade? Mas se eu disser que esse rabisco é do Picasso, é um famoso artista espanhol, quem tiver boa vontade vai tentar buscar qual que é o propósito desse artista ao fazer esse desenho. Na verdade, esse é apenas um detalhe de uma prancha que ele faz um estudo da decomposição de um touro, né? As fases de um touro, do real para o quase abstrato, e que no final só sobra as linhas mais características. Ele faz o processo inverso. Por que ele faz isso? Para dizer que imagem não precisa necessariamente ser a reprodução da realidade, porque a realidade já existe, eu não preciso reproduzir tal qual ela é. Eu olho para a realidade e eu estou vendo. A imagem, ela pode ser de inúmeras formas e pode passar inúmeras mensagens, independente se está igual ou não à realidade. Quando eu tenho um quadro que, tipo, uma árvore, uma casinha, um campo, ela já é muito dada. Você olha, você faz uma leitura descritiva e você já sabe o que é. Vai vir várias memórias na sua mente? Vai. Você pode fazer leitura em cima daquilo? Pode. Só que ela não é tão desafiadora como as imagens que não são óbvias. Para a arte, hoje em dia, que eu estou falando de processos artísticos, na contemporaneidade, o que vai valer mais em uma obra de arte é a tua capacidade de fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que você está mostrando. E não o óbvio. Uma flor é uma flor. Se você traz elementos que modificam a história dessa flor, aí vai começar a te desafiar. E cada vez que te desafia, você está mexendo com os seus neurônios, com os seus processos cognitivos, para chegar em várias conclusões a partir daquilo que você está vendo. Quando as imagens são abstratas, quer dizer, não tem figura nenhuma conhecida que você consegue identificar com nada, a interpretação vai se dar por meio de associações, comparações, analogias com as situações e com as vivências das memórias de quem vê. Vamos pegar o exemplo do pintor Mark Rothko, um dos principais nomes do expressionismo abstrato. Ele dava ênfase nas cores. Para ele, as cores representam todas as emoções, todas as ideias, e inclusive chegou até a escrever sobre o impacto das cores na expressão, né, no estímulo da expressão, o impacto que o espiritual tem quando busca o belo e outras coisas. São só cores jogadas na tela. Aí vocês falam, isso aí até meu sobrinho faz, meu filho faz, né? Só que o que ele vai trazer com isso? Vocês têm aí cores. E aí ela vai trazer sensações. Por exemplo, o vermelho produz calor. Não sei, para mim, para vocês. O que o vermelho pode trazer? Fale, Johnson. Boa tarde, galera. Bom, professor, o vermelho tem aquele sinal de alerta, né? Sim. Sempre quando tem alguma coisa em vermelho assim, alguma coisa alerta, também simboliza paixão, e aí se vai. Sim. Sangue, né? Então, exatamente o que eu quero mostrar para vocês é que tudo é código. Cores também são códigos. E todos os códigos, eles têm uma simbologia própria. Então, Carla, isso é muito usado na nossa cultura, né? Nas pinturas nossas.
Exato. Pinturas, elas simbolizam muito um símbolo nosso do que a gente está representando naquele momento, né? Quando a gente vai Perfeito. É onde guerrear, eu quando a queria gente vai para chegar. as festas, então a própria pintura nossa já é um símbolo já disso. Só isso. Exatamente, mas é isso aí. Então, não só as cores vão ter essa simbologia, como as formas que vocês utilizam, né? No caso, formas curvas, formas retas, formas quadradas, né? O grafismo que vocês fazem com formato de besouro, enfim. Tudo isso vai ter simbologia, não é novidade para ninguém. Mas a gente precisa fazer o quê? Treinar nosso olhar para enxergar a simbologia em tudo, em todas as coisas, inclusive na própria pessoa. O Johnson falou aí de que pode ser perigo. Se a gente for fazer uma leitura desse quadro baseado nisso, a gente tem uma linha embaixo mais rosa e tem uma linha azul que pode trazer uma calma. Então, é como se fosse um processo se a gente fosse trazer para os dias de hoje, a gente está numa pandemia, essa partezinha vermelhona toda, né? Mas a gente pode, nessa parte rosa, é uma parte de transição para chegar na calmaria que é o azul. É só um exemplo. E que outra pessoa pode fazer uma outra leitura, como, por exemplo, amor. O vermelho simboliza amor, paixão. E aí vocês podem terminar a leitura de vocês partindo dessas outras cores. Aquilo que eu falei lá de forma simplificada, que os códigos principais vão ser a cor, a forma e a disposição dos elementos, está posto aqui por Lúcia Teixeira, naquele texto que eu disponibilizei para vocês, as categorias cromáticas, eidéticas e topológicas. Na categoria cromática, você não analisa só a cor, né? Mas se essa cor é pura ou mesclada, se é brilhante ou opaca, se é saturada ou não é saturada. Na eidética, não é só saber se é uma forma redonda ou quadrada ou triangular, mas se ela é côncava ou convexa, se ela é ascendente ou se ela é descendente, se ela é curvilínea ou é retilínea. E na topológica, que é mesmo a disposição, se está na parte central ou na parte periférica, se na parte inferior, na parte superior, etc. O quadro que eu propus para a turma avaliar, já vocês já vão ver as avaliações que eles fizeram. Esse azul, ele não foi proposital, é uma cor que me agrada muito. E, por falar nisso, esse quadro, ele é de autoria minha. Não coloquei o título para vocês, justamente para vocês não focarem no texto, no título e fazer uma interpretação baseada no título. Então, eu preferi que vocês fizessem a interpretação independente do título, longe do que eu pensei, certo? Mas, enfim, voltando. Essa cor eu não utilizei com propósito nenhum para representar nada. Simplesmente gosto da disposição dela no quadro. E muitos interpretaram como sendo o mar, o oceano. E vocês vão ver daqui a pouco. Então, vou já direto no ponto. Vamos colocar as interpretações que os colegas fizeram. E depois, quem não fez a sua vai digitar, escrever e mandar pra gente, tá?